Hoje, na aula 2, a gente vai aprender a mexer com textos. Relembrando o que eu te mostrei na aula 1, o que eu ensinei na aula 1, como criar uma conta, ensinei a conhecer a plataforma, mostrei a plataforma, a página inicial, o que é que tem disponível para a gente utilizar na página inicial. Mostrei como criar uma paleta de cores, criei o tamanho personalizado, que é isso que a gente está utilizando aqui, e o porquê de criar um tamanho personalizado. Entendeu as funcionalidades internas e os menus importantes, esses menus internos que a gente utiliza bastante. E tem uns que são bem importantes, você também conheceu isso na aula 1. Se você ainda não viu a aula 1 e você é iniciante, é importante que você veja essa aula 1. Agora, na aula 2, vamos começar com uma funcionalidade que a gente utiliza bastante aqui no celular, que é criar nova página. Eu estou aqui com essa página e eu preciso criar outra página aqui dentro desse formato. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu passo o meu dedo para o lado esquerdo, seguro e arrasto, e aí aparece uma nova página. Ou eu clico aqui fora do elemento e vai aparecer aqui, ó, essa opção aqui. Quando eu clico, aparece todas as páginas que eu já criei e me dá essa opção de criar mais aqui, ó. Clicando nesse mais, eu crio uma nova página. Para acessar ela, eu venho nesse X aqui e fecho e fica aberto nela. Nessa parte onde aparece todas as páginas, eu também posso modificar aqui a ordem. Por exemplo, vou mudar esse 2 para o 3, vou colocar aqui, ó. E eu consigo modificar a ordem aqui se eu achar necessário. Posso também duplicar uma página. Eu quero duplicar essa página, está selecionada, número 3. Venho aqui embaixo, no menu aqui embaixo, tem o nome duplicar. E eu consigo duplicar essa página. Não gostei? Venho aqui na seta de voltar, ou aqui na opção de excluir essa página. Vou excluir e vai voltar essas páginas aqui. Então, eu fiz aqui um texto básico para que a gente aprenda as funções básicas de criação de texto, de ajuste de texto e detalhes importantes que você precisa saber quando for criar algo que contenha texto. Nas próximas aulas vai avançando o nível, tá? Por isso que agora é básico. Então, o primeiro passo é abrir uma nova página aqui, como eu ensinei. Passo para a esquerda e eu crio essa nova página. Já está com o fundo verde, que é o que eu quero. Se não tivesse com o fundo verde, eu viria aqui embaixo no menu, aqui embaixo, aqui nessa parte de baixo. Eu venho em cor. Tem aqui salva a paleta de cores, que eu mostrei para vocês na outra aula, como criar essa paleta de cores. Tem as cores presentes na foto, que é aquela outra foto que eu mostrei para vocês. Já está aparecendo as cores que está presente lá naquela imagem. E as cores padrão do Canva, que tem aqui. Ou se você quer uma cor nova, você vem aqui nesse mais. E você encontra aqui várias cores para você modificar. Só ir clicando nesse aqui, ó, nessa parte que tem várias cores. E ela vai modificando. Agora eu vou vir no mais aqui no canto esquerdo. No menu aqui embaixo, eu vou vir em texto. Vou vir em inserir um título. Vou vir em editar aqui embaixo. E vou digitar o texto que eu quero. Veja que ele está no meio. Para alinhar ele aonde eu quero, eu posso usar tanto esse elemento aqui, ó, quanto segurar no texto. Esse quadro rosa são os limites que o Canva dá. O que é indicado? Não ultrapassar o limite, porque o texto não vai ficar visivelmente legal, não vai ficar bonito, não vai ficar fácil de ler. Então, o ideal é sempre dentro dessa margem. Agora, você pode ver essa linha rosa do meio, que quer dizer que a frase está centralizada nesse elemento. Também aqui embaixo tem a linha rosa, ó, que está dizendo que ela está também centralizada. Aqui, ó, tanto horizontalmente como verticalmente, tanto para cima quanto para o lado, ela está centralizada. Essas linhas do Canva, elas ajudam bastante. Vou colocar ela aqui em cima, porque é um título, respeitando aqui a margem. Vou passar aqui, ó,
vou vir em formato e eu vou escolher esse formato aqui, ó, que é colocar ele lateral esquerda. Eu tenho vários formatos. Colocar ele do lado esquerdo, centralizado, do lado direito e justificado. Tem a opção de botar ele em itálico, sublinhado e colocar ele em letra maiúscula, voltar para a letra minúscula. Só é clicar no elemento que sai, ó. Tirei o sublinhado, cliquei novamente e tirei o itálico. Aqui também a gente tem a opção, quando a gente vai fazer lista, por exemplo, eu coloco um pontinho. Aí você vai seguir com a lista de baixo ou coloca o número 1. Aí no texto, quando eu clico para baixo, já vai aparecer o número 2. E ela já gera automaticamente essa lista aqui. Mas eu não quero a lista, então eu vou clicar novamente nela para sumir. Vou deixar só no canto esquerdo. No menu aqui embaixo, tem a opção aqui, o nome fonte. Aqui, ó, fonte. Eu vou trocar essa fonte, vou botar essa Huda Black. Aqui no Canva tem várias opções de fontes gratuitas. Você pode ir aqui, ó, por ordem alfabética, procurando. Ou você pode procurar de acordo com o estilo, como você faz isso. Você vem aqui, ó, nessa caixinha. Quando você clica na caixinha, vai aparecer várias opções. Aqui, ó, tem várias opções, ó, manuscrita, corporativo, são os tipos de letras, ó. E você vai passando e você escolhe, você quer elegante, vintage, legal, retrô, caligrafia. Quando você clica, por exemplo, caligrafia, vai aparecer todas as fontes que tem aqui no Canva, que são caligrafia. Aí você volta aqui nessa seta e volta para o menu principal. Vou diminuir um pouco esse nome, vou ajustar aqui. Você pode diminuir o texto nessas bolinhas aqui, ó, das extremidades. Esse traço aqui do meio, ele vai cortar essa imagem. E esse elemento aqui, ó, ele vai girar a imagem. Ó, se eu clicar para girar, ó, vai girar. Eu volto. E para diminuir, eu posso cortar aqui no meio, ó. Vai descer o nome porque eu tô cortando, eu volto. Para diminuir, eu diminuo aqui, ó, nas bolinhas das extremidades. Eu posso tanto vir no mais e adicionar um novo título, como eu posso clicar no texto que eu já tenho. E no menu aqui embaixo tem a opção duplicar, eu clico e duplico esse texto, ó. E eu posso vir em editar e editá-lo. Vou apagar e botar o nome Canva. Esse aqui eu vou clicar e vou excluir. Clico em excluir. Seleciono o Canva, ó, clico em cima do nome Canva. E eu vou mudar a fonte, venho em fonte e coloco essa aqui, ó. Essa primeira opção aqui. Vou mexer nela aqui, vou aumentar ela um pouco mais. Porque eu escolhi essa fonte um pouco mais desenhada, né? Uma caligrafia mais desenhada. Porque eu já tenho uma fonte mais tradicional. Aí eu posso colocar essa mais desenhada. É importante essa junção de fontes, você entender se elas ficam legais juntas, se elas ficam bonitas juntas. Não adianta colocar uma fonte que não tem nada a ver com a outra, ou então, por exemplo, colocar duas caligrafias, uma diferente da outra. Vai ficar meio estranho. O interessante é você fazer essa brincadeira de uma mais tradicional com a mais desenhada. E também não é interessante você colocar caligrafias que não dê para ler perfeitamente. Por exemplo, eu vou vir aqui em fonte. E quando eu passo aqui, se eu colocar, por exemplo, essa fonte, veja que a leitura dela não fica tão boa quanto essas outras fontes que eu coloquei. Então, tenha bastante cuidado ao escolher fontes, não tente enfeitar demais, porque aí a pessoa que está lendo não vai conseguir ler direito, vai ter dificuldade para ler. E o interessante é que no seu design você utilize 2 tipos de fontes, não mais que isso, para não ficar uma coisa bagunçada, visualmente feio. Uma dica bem interessante aqui é que você tem a opção de deixar o nome centralizado, eu poderia deixar ele centralizado e todo o nome centralizado.
Posso deixar também no cantinho, o primeiro nome centralizado e aqui no cantinho, para dar um charme. Ou eu posso deixar pro canto direito, todo pro canto direito, todo pro canto esquerdo. Como fazer essa escolha? O meu texto principal, que eu vou escrever abaixo, eu vou deixar ele para o canto esquerdo. Visualmente, aqui é melhor deixar o título também do lado esquerdo, para não dar um contraste. Eu vou te mostrar como fica esse contraste, o porquê da escolha do lado esquerdo. Agora eu vou vir, ó, com o nome Canva selecionado, vou passar aqui, ó, e vou vir em efeitos. Aqui em efeitos de nome tem várias opções. Tem sombreado, eu consigo botar uma sombra. Quando eu clico aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui dentro, vai me dar opções. Todas me dão opções. Eu posso mexer na distância que esse sombreado tá, ou deixar mais pertinho. Posso mexer na direção, no desfoque, deixar ele mais desfocado, ó. Aqui. Posso vir aqui, mexer na transparência, trocar a cor, tá na cor branca. Eu vou vir aqui, ó, na cor, vou colocar a cor preta, por exemplo. Aí ficou com a sombra preta. Vou botar isso aqui, ó. E vai mudando o tom dessa sombra. Quando eu não quero nenhum efeito, eu clico aqui, ó, nenhum. Nessa primeira opção, tem nenhum. Aqui tem várias opções, tem o vazado, tem o desalinhado, que é aquele que fica com a cor dentro e uma por fora. Eu vou clicar Vou clicar aqui, ó, nos comandos, nesses 3 traços. Eu vou, a espessura, ó, deixar mais fina. A distância eu vou diminuir para juntar aqui dentro, ó. E eu vou trocar essa cor cinza, que é a cor que tá dentro. Vou botar essa. Tá vendo? Fica o contorno branco com a parte, essa parte dourada dentro, tá? Mas não é isso que eu quero pra cá. Aqui eu vou colocar o efeito neon. Vou clicar aqui, ó, nos comandos. E vou colocar essa intensidade em 1. Quero a intensidade bem leve. Aqui com o nome Canva ainda selecionado, eu vou duplicar. Vou puxar ele aqui, ó, para eu ver melhor. Vou vir em efeitos novamente e vou escolher esse efeito aqui, ó, vazado. Vou vir nos comandos, nos 3 tracinhos, e vou diminuir essa espessura aqui. Vou fechar. No menu embaixo ainda, eu vou trocar a cor e vou colocar cor preta. Vou arrastar para esse nome Canva. Vou vir em posição aqui, ó, no menu, e escolher a opção para trás. E esse elemento automaticamente vai para trás. É só para ficar um contorninho preto, só um detalhe, tá? Tô vendo que não tá aparecendo muito, o que eu faço? Eu clico nesse Canva, que tá em neon. Venho em posição, para trás. Agora aparece o preto novamente. Clico fora, clico em cima novamente. E aqui, ó, eu venho no tamanho da fonte. E eu vou aumentar um pouco, vou estar em 429, eu vou colocar em 432. Só quero um pouco de aumento, tá? Vou centralizar em cima aqui do nome Canva. Vou vir em posição e para trás. E ele dá um leve contorno. Se eu der zoom aqui, ó, ele dá esse leve contorno no nome Canva. Eu vou clicar nessa primeira frase e vou trocar a cor. No menu aqui embaixo eu vou passando com o dedo, tá? E acho a opção cor. E eu vou colocar essa cor aqui dourada. Eu vou aproveitando para te dar uns toquezinhos também, ó. Eu não gosto desses espaços muito vazios que ficam assim. Então, eu gosto de colocar alguns elementos, algumas coisas para ajustar aqui junto com o texto. Não é somente texto. Eu vou vir aqui no mais, no menu aqui embaixo. E vou buscar aqui nesse menu, passando também, ó, por elementos. E aqui em cima já mostra alguns acessos rápidos. Eu vou vir aqui, ó, linha, que é o que eu quero. E eu pego essa segunda linha, que é a linha reta. Nesse botãozinho aqui, ó, eu vou arrastá-la aqui pra cima. Nesse botão aqui, eu vou aumentar o tamanho dessa linha.
Tenha cuidado para não ficar torto. Se ficar, você ajusta. Ainda com a linha selecionada, eu venho aqui e eu posso trocar a cor dessa linha, mas eu vou deixar branca mesmo. Tem a opção do estilo de linha. Pode ser tracejada menor, pode ser pontilhada. Essas opções aqui, ó, desse menu aqui em cima. Eu posso, a espessura da linha, eu vou mexer, ó. Você vem mexendo nessa bolinha aqui, ó. Ou pode mudar diretamente aqui no número. Vou andar, ó, e ela vai aumentar. Está pontilhada, eu vou voltar ao normal aqui, ó, a primeira opção. Vou fechar. Aqui ela está muito em cima, muito acima, eu quero baixar mais. O que eu faço? Quando eu faço assim, às vezes o Canva, ele dá uma travada e eu não consigo mexer. Eu vou passar aqui o menu. E eu vim ajustar a posição. E eu vou clicar nessa seta, ó, para baixo. E ela vai descendo, deixando onde eu quero. Feito isso, vou adicionar o texto agora. Vou clicar nesse primeiro texto. Vou duplicar aqui, ó, no menu embaixo. Duplico, arrasto aqui para baixo. Ó, eu vou alinhar aqui com o texto. Vou vir editar e vou começar a digitar. Digitei o nome gratuito. Vou passar aqui e vou modificar a cor. Colocar a cor branca. Eu posso diminuir ela aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó. Ou no menu aqui embaixo. Eu venho em tamanho da fonte e eu vou diminuindo ela, ó, puxando na bolinha. E vai diminuindo. O tamanho da fonte eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Esse tamanho 138, 140. Vou duplicar novamente. Vou escrever o outro tópico. Lembrando que eu posso vir aqui, ó, formato, colocar esse tópico de pontinho. Aí, quando eu escrevo gratuito, eu vou escrever o próxima função. Aí, eu desço a linha e já me dá o pontinho para que eu escreva a próxima função. Só que eu não gosto muito desses pontinhos. Eu prefiro eu mesma acrescentar um elemento de tópico que eu vou mostrar depois, né, que você já viu aqui no texto pronto. Então, eu vou retirar, formato, eu clico novamente aqui, ó, e retiro. Vou vir em editar. Vou duplicar novamente, vou puxar ele aqui para baixo. Tem que estar alinhadinho, ó, a linha rosa tá mostrando que tá um alinhado com o outro, isso é importantíssimo. Não pode ficar um texto alinhado e o outro para dentro, ó, como fica feio. Visualmente não fica legal. Então, eu tenho que ajustar ele alinhadinho aqui, ó. Vou editar novamente. E eu vou colocar aqui todos os meus elementos. Você também pode colocar em um texto só, como você faz. Eu tô aqui, eu vou baixar aqui e vou escrever o próximo tópico. Aí, para ajustar entre uma linha e outra, você pode vir aqui, ó, passar aqui, vir em espaçamento entre linhas, e você vai diminuindo esse espaçamento entre linhas. Tem a opção espaçamento entre letras também, que você pode modificar, caso você ache que as letras estão muito juntas ou muito separadas. E você pode fazer isso. Então, você tem essas duas opções de fazer quando você for fazer esses textos. Você fazer linha por linha, porque você consegue modificar apenas uma linha. Se você quiser fazer uma configuração diferente, um estilo diferente, uma coisa diferenciada, você consegue fazer. Ou você pode fazer assim, em um texto só, você ir descendo as linhas e colocar todas essas opções. Nesse tracinho aqui, ó, eu posso limitar, ó, eu posso fechando e abrindo, e eu coloco o limite que eu quero escrever. Quando você faz frases separadas, como é que você vai fazer para saber que tem a mesma distância entre a frase de cima e a frase de baixo? Por exemplo, eu vou segurar essa frase aqui, eu já distanciei esse nome gratuito desse nome fácil de usar. Já tá na distância que eu quero, eu vou ajustar as outras agora, tá? Eu dei zoom para ver melhor. O zoom você pincela com os dedos assim, os dois dedos, mais para perto, e a faixa para tirar o zoom. Eu vou segurar nessa estrela do texto, que mexe com o texto, e pacientemente eu vou mexendo um pouquinho para baixo, para cima. Vai aparecer a numeração, ó, igual a essa, só que não é exatamente essa.
tem que aparecer a numeração de distanciamento das frases. Mexi novamente, agora apareceu. Não sei se você conseguiu ver o número 12, ó. 12 de distanciamento. Então, é o mesmo distanciamento. Agora, eu vou ajustar de baixo para também ficar com 12 de distanciamento. Ó, ficou 12 de distanciamento. Ficou um pouquinho para a esquerda, mas isso eu posso vir em ajustar a posição. E ajusto essa posição aqui, ó. Agora, eu vou colocar a marcação dessas linhas. Vou vir no mais aqui embaixo. Vou vir em elementos. Aqui nesse buscador, eu vou fechar aqui onde está o nome linha. E vou buscar por setas. Vai aparecer várias opções de setas gratuitas e setas pagas. Lembrando que todo elemento que tem esse sinalzinho da coroa é o Canva Pro, ou seja, o Canva pago. Eu encontrei essa seta que são dupla. Eu vou modificar a cor dela aqui, colocar essa cor dourada. E eu vou diminuir aqui, ó, para deixar bem pequenininho. Com a ajuda desse elemento aqui, ó, eu vou empurrá-la lá para cima. Agora, se você perceber, ele está quebrando o limite aqui. Então, eu vou ter que modificar esse texto. Como eu fiz linhas, algumas separadas, algumas juntas, como eu faço para mexer tudo ao mesmo tempo? Vou clicar em uma. Vou passar o menu até o final. Vou vir mais. Vou clicar em selecionar vários. E vou clicar em todos que eu quero selecionar junto. Vou vir em agrupar. Eu saio aqui, fecho. E eu consigo mexer aqui, ó. Agora, eu vou selecionar esse elemento da seta e vou ajustar ela no limite. Agora, eu posso voltar a clicar aqui, ó, no texto que tá tudo junto, e eu ajusto aqui. Eu tô achando essa seta muito grande, então eu vou clicar nela novamente. Se eu quiser uma melhor visibilidade, eu dou um zoom aqui, ó, no Canva, e diminuo aqui, ó. Clicar no texto e vou ajustar. Vou voltar o zoom. Agora, eu vou clicar na seta e vou duplicar. Vou ajustar aqui embaixo, ó. Vou duplicar novamente. Agora, depois da segunda duplicada, perceba que ela sempre coloca a mesma distância entre um e outro. Eu vou duplicar novamente. Veja que ela está duplicando em sequência. Isso facilita bastante. Eu gosto muito dessa função do Canva. Aqui, ó. Não precisei ajustar mais. Já duplicou certinho. Agora, eu tô achando que esse segundo texto está muito próximo do título. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar zoom para ficar mais perto. Vou selecionar o item aqui, vou passar no menu. E vou novamente selecionar vários. Vou agrupar, vou fechar aqui, voltar o zoom. E aqui, ó, eu ajusto. Eu posso aumentar aqui se achar necessário. Posso diminuir tudo junto. Ó, é uma funcionalidade excelente que aqui o Canva nos proporciona. E aqui, depois de ter feito isso, se eu quiser, eu posso vir aqui no mais e desagrupar. Eu tenho essa opção aqui, desagrupar. Por que eu coloquei o título no canto esquerdo, alinhado com o texto? Porque visualmente eu acho que fica mais bonito. Veja a diferença. Vou selecionar aqui, ó. Vou vir no mais, selecionar vários, vou selecionar o Canva. E a linha. E eu vou puxar, ó, pro canto de cá. Vou sair. Vou voltar esse texto preto para cá. Aqui está centralizado. Veja a diferença. Como fica, como se fosse desalinhado. Mesmo que o texto acima esteja centralizado, ele fica como se estivesse desalinhado com o texto abaixo. Então, eu prefiro colocar ajustado no canto esquerdo o título junto com o texto. Então, essa foi a aula 2, os textos, utilizando basicamente os textos, dicas básicas.
Aqui nesse fundo tem alguns elementos que eu utilizei para ficar essa cor preta misturada com a cor verde. E esse elemento dourado. O próximo vídeo, a próxima aula vai ser sobre elementos. Então, fica ligadinho aí na próxima aula, ativa as notificações para receber a notificação da aula 3. E espero que você tenha gostado. Fique com Deus, um grande beijo e até a próxima aula.